Bom, boa noite novamente para todo mundo que está aqui esperando a nossa live de hoje para falar sobre o isolamento físico e coletividade. Estamos aqui com a professora Gina. A professora Gina é educadora aqui da Educação Básica, aqui do Distrito Federal, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, e ela também é a criadora do projeto Mulheres Inspiradoras, criadora, disseminadora. Esse projeto já ganhou vários prêmios no Brasil e fora do Brasil. Depois a Gina talvez possa falar um pouquinho desse projeto, né, Gina? E Sim. a Gina também é nossa colaboradora lá do CEFOR, da Escola Legislativa da Câmara dos Deputados. Os professores do Missão Pedagógica no Parlamento, que é um programa de educação para a democracia para educadores, que nós temos lá no CEFOR. Ela contribui já contribuiu várias vezes para a Missão Pedagógica, já esteve conosco, então muitos dos professores que estão aqui assistindo a essa live provavelmente já foram inspirados por ela. Então, Gina, muito obrigada, você é a nossa inspiração. Vou só falar um pouquinho sobre como vai funcionar a coisa toda. A gente tem mais ou menos 60 minutos de live. Nos primeiros 30, eu vou fazer algumas perguntas para você. Depois, então, eu vou pedir que você comente algumas ideias que surgiram no Instagram e no Facebook do PJB, o Parlamento Jovem Brasileiro. E nos 15 minutos finais, então, nós vamos abrir para que vocês possam fazer perguntas e a Gina possa responder. Agradeço a presença de todos vocês aqui na audiência e também pela paciência devido aos nossos probleminhas técnicos que agora, espero, foram resolvidos. Boa noite, Gina, é com você então, tá? Boa noite. Então, gente, primeiro eu quero agradecer à Câmara, à Escola Legislativa da Câmara Federal, não só por essa oportunidade preciosa que eu estou tendo de interlocução com vocês aqui, mas também por tudo que a Câmara tem construído em termos de fortalecimento da concepção da educação como instrumento para promover a democracia. Eu acompanho esse trabalho da Escola Legislativa em várias frentes, missão pedagógica, parlamento juvenil, plenarinho, e são ideias fantásticas. Quero agradecer por estar aqui, podendo conversar com vocês, nesse momento tão desafiador para todos nós, literalmente, né? Um momento desafiador para toda a humanidade. E, como a Corina propôs, primeiro eu vou comentar um pouco sobre as pessoas fizeram. As pessoas estão comentando sobre o quanto esse isolamento social está nos fazendo pensar sobre uma série de questões, né? E as contribuições que vieram pelas redes para esse debate foram todas muito nesse sentido, né? De dizer que o isolamento social está nos ajudando a ressignificar o nosso olhar para a nossa vida toda, para as nossas práticas sociais, para as nossas relações, para as dinâmicas sociais, para as dinâmicas econômicas, né? É um momento em que toda a lógica que nos trouxe até aqui, desde a Revolução Industrial, Revolução Tecnológica, até a chegada do neoliberalismo, tudo isso mudou os nossos modos de ser e de nos relacionar com o mundo. Esse capitalismo cada vez mais que coloca a economia acima das pessoas, né? Tudo isso agora está sendo colocado em questão a partir do cenário que a gente está vivendo. Então, acho que as contribuições foram muito acertadas, muito pertinentes, no sentido de mostrar que esse é um momento, apesar de muito dolorido, muito desafiador, muito difícil, um momento de perdas profundas para muitas pessoas, é também um momento de aprendizado, um momento que traz uma carga pedagógica e é fundamental a gente decidir o que vai fazer a partir dele. Muito bom, obrigada. Gina, recentemente, a médica Júlia Rocha, que é do SUS e é colunista também, ela comparou esse momento histórico a um parto. Com certeza é uma coisa até assim meio que lugar comum a gente lembrar, né, que as crises elas tanto nos oferecem risco quanto também oferecem oportunidades. O que você, Gina, como educadora,
gostaria de ver nascer na educação agora, neste momento de crise que nós estamos vivendo? A pergunta é sobre o que a gente gostaria que nascesse desse momento desafiador que a gente está vivendo em relação especificamente à educação. E eu acho que o primeiro ponto é que eu gostaria muito que nascesse um sentimento maior e mais genuíno de valorização da educação e dos professores. Agora, por força dessa circunstância que a gente está enfrentando, todos nós fomos obrigados a ressignificar o nosso olhar para a escola e a entender quão importante é ter um espaço coletivo onde as crianças possam estar juntas, construindo a aprendizagem a partir das interações e da socialização. A gente precisa lembrar que muito recentemente, na história do Brasil, né, mas muito recentemente mesmo, a gente teve aí uma chamada ao ataque aos professores. Os professores foram colocados no lugar de inimigos, né? E agora eu acho que a sociedade está tendo a oportunidade de entender a importância desses sujeitos dentro do nosso processo social, histórico e educacional. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que nascesse dessa situação que a gente está vivendo, pensando na educação, é que, a partir disso, a gente tivesse um sentimento mais verdadeiro, mais genuíno, mais legítimo de valorização dos nossos profissionais da educação, inclusive no sentido de apoiá-los, né, no sentido de ajudá-los. Um outro ponto que eu acho interessante, que pode ser um legado desse momento, é em relação a nós fortalecermos a nossa crença de que educar é um processo muito mais complexo do que a entrega de conteúdos. Os pais, as famílias, as mães estão sentindo, com a presença dos filhos em casa, que é importante que a escola ensine, mas é mais importante que ela eduque. E educação, como eu disse, que é um processo muito mais complexo, ele demanda que as pessoas estejam juntas, aprendendo nas relações, nos diálogos, nas conversas. Isso torna, a socialização torna o processo mais rico, mais significativo, né? O segundo ponto que eu acho interessante a gente abordar, eu estava falando sobre a importância da diferença entre educar e ensinar, né? Falei sobre o ponto da gente entender que a educação é mais do que entrega de conteúdo, né? Educação é interação social, é aprendizagem, é encontro, é socialização, é coletividade, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante que vai ficar como legado para a gente. As escolas estão mandando atividade para as crianças, mas os pais estão sentindo que isso não supre todas as necessidades dela, nós somos seres sociais, né? E a minha concepção de educação é que educar é um processo conjunto, não só do professor para com o aluno, mas um processo do professor em relação ao aluno, o aluno em relação ao professor. Eu acredito que a educação é algo muito relacionado à questão democrática na comunicação com as famílias. Esse é um momento que a gente tem que pensar. Então, eu também quero que nasça desse momento, gente, uma maior qualidade da comunicação das escolas com as famílias. A gente, sem querer, como escola, vai afastando a família, porque na nossa correria de professor, tentando fazer tudo funcionar, direção, gestores, coordenadores, a gente acaba, por exemplo, chamando os pais para a escola só para dar resultado de nota, ou às vezes para reclamar do filho, e ninguém gosta de ir para a escola para ouvir reclamação, né? Então, esse é um momento também para a gente pensar em como fortalecer os vínculos entre escola e família, nessa perspectiva de que todos nós estejamos unidos nesse de garantir a qualidade da educação que é oferecida aos nossos jovens, né? Então, é um momento precioso para a gente estreitar os nossos vínculos com as famílias e fazer com que essa travessia desse momento ela seja o mais tranquila e o mais pedagógica possível para todo mundo, né? E aí, eu falando da qualidade da comunicação com as famílias, essa minha fala já é uma fala relacionada ao que eu estou vendo acontecer. E eu preciso que as pessoas fiquem, porque a gente vai ter um momento de perguntas, e eu não tenho aqui, gente, a pretensão de trazer todas as respostas, porque
Ninguém tem todas as respostas nesse momento desafiador que a gente está vivendo. Eu estou aqui falando a partir da minha experiência como professora há 29 anos e a partir do que eu estou sentindo do meu diálogo com pessoas nas redes sociais, com professores, com mães. Então, queria falar também da gente deixar como legado a qualidade da comunicação com as famílias no que diz respeito a escola oferecer escuta para as famílias. Nesse momento, um dos erros graves que a gente pode cometer é se comunicar com a escola só para entrega de conteúdo. Nesse momento, a escola pode ter um papel fundamental, porque ela é o aparelho do Estado mais próximo das famílias, né? A Suelene está me dizendo aqui que os pais não gostam de ir para a escola e não querem. Eu concordo, Suelene, que tem muitos pais que não gostam e não querem, mas eu também acredito que esse não gostar e não querer é uma construção histórica, né? Eu sou do time que divido responsabilidade. Eu acho que nós, escolas, também temos alguma responsabilidade, mas mais do que isso, nós como sociedade, essa lógica perversa que nos faz trabalhar o tempo inteiro, sem ter tempo para a nossa vida, e a gente está sendo obrigado agora a prestar atenção nela, isso também impõe aos pais a impossibilidade de ir para a escola, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Eu ri da pergunta da Elivaneide, gente, ela diz, como assim eu tenho 29 anos de educação, com que idade eu comecei a dar aula? Comecei muito nova, com 19 anos. Então, eu estava falando sobre o quão importante é que as escolas estejam abertas ao diálogo. A gente tem que transcender essa lógica de achar que nós, escolas, temos todas as respostas e que nós, escola, que temos que pautar tudo para a família. É importante que a gente tenha a possibilidade de ouvir a família. O que essa família está precisando nesse momento? Às vezes, tem um professor que vai dialogar com a família daquela criança, acalmar, né? Provavelmente esse professor vai ser mais efetivo na comunicação com aquela família do que um telejornal que parece muito distante, né? Então, entender que a escola tem uma função social que não pode ser subestimada e não pode ser menosprezada. É importante falar com as famílias sobre formas de manter as crianças engajadas na aprendizagem? É muito importante. Mas a aprendizagem também precisa sair do escopo estrito dos conteúdos. Nesse momento, a gente aprende a se comunicar, a construir soluções juntas, a gente aprende a ouvir o outro, a exercer empatia, a gente aprende a se organizar coletivamente. Então, às vezes, tem uma família que está numa situação de maior vulnerabilidade, a escuta desse professor pode ajudar outras pessoas, outros agentes, a obter soluções para aquela família. Então, o segundo legado, né, que eu gostaria que ficasse seria da melhora na qualidade da relação da família com a escola. E ainda falando sobre a comunicação da família com a escola, eu estou dando destaque para isso, gente, porque eu tenho recebido muitos feedbacks de famílias angustiadas, de professores pressionados e de gestores loucos para dar respostas rápidas. E a gente precisa lembrar que as respostas construídas coletivamente, elas são mais demoradas às vezes, mas elas são mais efetivas porque todo mundo se sente parte delas. Então, acho que também é importante falar sobre a necessidade da transparência na comunicação com as escolas. Então, as redes estão se movimentando para trazer suas deliberações e é importante que essas decisões sejam capilarizadas e cheguem para as famílias com a máxima transparência. Então, se a escola deliberou, por exemplo, que não haverá, entrega de material, né, numa lógica de educação mediada por tecnologia ou por EAD, é importante que a escola converse com a família sobre em que termos que isso está sendo feito. Isso está sendo feito em termos de substituição de dias letivos, isso vai ser validado e avaliado, isso está sendo feito simplesmente para que as crianças se mantenham engajadas, mas isso no futuro não vai ser cobrado, não vai ser pedido um feedback. Eu tenho medo que a falta de comunicação e transparência nesse momento, lá no futuro, gere mal entendido. Então, cada rede está decidindo por alguma coisa. A minha rede, por exemplo, decidiu
que as primeiras semanas de isolamento corresponderão às nossas 2 semanas de recesso, né? Então, depois a gente vai decidir o que vai ser feito. Nesse ínter, já há uma proposta de educação à distância. Nós que estamos em contato com os nossos alunos via WhatsApp, as famílias deles, precisamos nos responsabilizar na capilarização dessa comunicação para que todas as famílias se sintam informadas e seguras. E aí, um outro ponto que eu queria falar também sobre as famílias é sobre a necessidade de respeitar a especificidade de cada família. As generalizações são muito perigosas, né? Então, supor que todo mundo tem internet, que todo mundo tem computador com um processador de última geração, todo mundo tem internet banda larga, isso é um cuidado que a gente precisa ter. As nossas escolas são diversas, cada família é única, a gente precisa ter o cuidado de, na interlocução com essa família, ter um diálogo de respeitando, né, não impor alguma coisa que a função é de atender, construir junto com essa família aquilo que dialoga com a necessidade dela. Eu acho que eu contemplei aqui a primeira pergunta em relação ao que a gente vai deixar como legado. Então, só para sintetizar a minha fala, eu acho que 2 grandes legados que a gente pode ter, aliás, 3 grandes legados que eu apontei, né? O primeiro é a gente ver a sociedade se mobilizando de maneira mais genuína, mais legítima para valorizar os profissionais da educação. Segundo, a gente rever essa concepção aligerada e empobrecida de educação como mera entrega de conteúdo. Terceiro, a gente aprimorar a qualidade das nossas relações com as famílias. Esses seriam os primeiros 3 grandes legados que eu acho que a gente poderia obter dessa experiência que a gente está passando, tá? Você me ouve, Corina? Te ouço bem, Gina, obrigada. Excelente resposta, agradeço. E aí, voltando então para aquelas questões da entrevista que nós gostaríamos de ver respondida por você, a gente queria te perguntar também em relação a esse valor democrático essencial, fundamental, que a gente acredita nele, né, como potencial para enfrentamento dessa crise, que é o senso de coletividade que todos nós devemos ter numa democracia, né? Um senso de que vivemos em coletividade e que, por isso, então, precisamos atender às diferenças e aceitar e acatar, receber a pluralidade. Como é que a escola pode trabalhar esse senso de coletividade no exercício da cidadania? Ótimo. Eu acho que eu contemplei alguns pontos na minha fala anterior, né? Eu coloquei um destaque no diálogo da escola com a família, deliberadamente, porque eu acho que, nesse momento, esse vínculo escola e família, ele é fundamental para a gente construir esse senso de coletividade. Eu entendo que quem está na ponta, conversando com os estudantes e com as famílias, é quem tem uma potência maior para oferecer apoio, né? Então, o primeiro ponto que eu acho, em termos de pensar, né, para quem está chegando agora, gente, a pergunta que a Corina me propôs, que um valor democrático fundamental no enfrentamento dessa crise é o senso de coletividade. E como a escola pode trabalhar nesse sentido? Agora há pouco eu falei que a escola pode trabalhar nesse sentido, tendo uma preocupação de qualificar a comunicação com os estudantes e com as famílias. E aí eu queria fazer a gente pensar que estado de emergência não pode ser interpretado como estado de exceção. Não é porque a gente está no estado emergencial que a gente vai negar os nossos valores democráticos que são tão importantes, né? Então, eu acho que o senso de coletividade começa com as redes dando exemplo na qualidade da comunicação com todos os que estão engajados no processo de ensino, né? Então, desde diretores, gestores, professores, coordenadores, quem trabalha na área central, né, nas subsecretarias, pensando no organograma da minha rede, a subsecretaria de Educação Básica, a subsecretaria de Avaliação, a subsecretaria de Formação Continuada, todos nós precisamos estabelecer
estabelecer como propósito nesse momento, para assegurar o trabalho coletivo, a qualidade na comunicação. Quero até registrar aqui o meu apreço pela minha rede, que está mantendo a página atualizada, em diálogo com a comunidade, e a gente vai buscar fazer com que cada professor que está lá na ponta, com cada criança, com cada adolescente, seja essa pessoa, esse elo da rede com as famílias. Um outro ponto que eu acho que a gente precisa conversar é que eu tenho visto circular muito duas máximas, né? Temos que salvar o ano letivo e a aprendizagem não pode parar. Eu concordo muito com essas máximas, mas eu acho que elas precisam ser problematizadas e elucidadas. Quando a gente fala em salvar o ano letivo, do que a gente está falando? O que é salvar o ano letivo, né? É impor uma proposta para a escola meramente para cumprir uma burocracia de 200 dias letivos. Então, a primeira provocação que eu queria fazer é pensar em como é que a gente vai salvar o ano letivo, que sentido a gente está atribuindo para isso, e como salvar esse ano letivo não pode ser redundado numa autorização para a gente ser autoritário com os estudantes e com as famílias, né? Então, eu acho que falar de senso de coletividade é pensar que a gente não pode permitir que esse momento redunde algum prejuízo emocional, mental, pedagógico para os estudantes. A gente precisa entender, por exemplo, que quando a gente diz assim, a aprendizagem não pode parar, a gente, pelo nosso senso de coletividade, a gente tem que entender que os saberes escolares são importantes, mas além dos saberes da escola, nesse momento a gente tem muitos outros saberes para exercer. A negociação, a escuta, a busca na qualidade da comunicação, a busca por uma comunicação não violenta. As crianças em casa estão tendo a oportunidade de aprender sobre trabalho doméstico, sobre vida coletiva, sobre passar o dia inteiro junto, sobre organizar a rotina, sobre gestão do próprio tempo. Enquanto, quando a gente fala que a aprendizagem não pode parar, a gente tem que entender que não são só os saberes escolares que são válidos. Existem saberes fundamentais que nos são proporcionados nesse momento e que a gente não pode subestimar. E a escola precisa estar junto, promovendo a aprendizagem das crianças nessas outras áreas que estão sendo anunciadas nessa conjuntura. Então, trabalhar numa perspectiva de senso de coletividade é trabalhar valorizando todos os saberes, e não só os saberes escolares, os saberes das famílias, os saberes das crianças, as emoções das crianças, como é que essas crianças e esses adolescentes estão lidando com tudo isso, né? Trabalhar com senso com senso de coletividade significa também dar às crianças, aos adolescentes e às famílias espaços qualificados de expressão sobre o que está acontecendo. Não dá para fazer de conta que não está acontecendo nada e querer que os alunos façam tarefa em casa como se eles estivessem na escola. É importante que a gente converse sobre isso, né? São saberes necessários à vida, como disse a Juliana aqui, que vão ser construídos nesse momento, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um filho de 9 anos, né, que está ficando o dia inteiro comigo em casa, e o pai, nós dois com a tarefa de fazer, o meu marido muito mais, né, com a tarefa de fazer teletrabalho. Eu estava de recesso até pouco tempo, não estava mais livre, e agora a gente está com... eu voltei ao teletrabalho e estamos com a tarefa do trabalho doméstico. Ele está tendo que aprender a fazer a gestão do tempo dele, né? Ele está tendo que aprender a se responsabilizar pela aprendizagem dele. Agora há pouco, por exemplo, nós concluímos o nosso projeto de construção de um livro. Ele falou para mim, mamãe, eu quero construir um livro. E aí ele construiu, escreveu a história, fez o roteiro, eu digitei. Ele agora está ali no quarto do lado, ilustrando o livro dele. Então, existem muitos aprendizados que a gente pode ter nesse processo que transcendem, que superam os saberes escolares, que são, sim, importantíssimos, super válidos, mas eles podem, inclusive, serem trabalhados numa perspectiva
transversal e transdisciplinar com os outros saberes que estão sendo oportunizados nesse momento. Eu queria falar também sobre esse senso de coletividade em relação à comunicação com professores e professoras, né? Eu sinto que está todo mundo muito ávido para dar respostas rápidas, para gravar videoaulas, e eu recebi um depoimento muito angustiado de uma professora que estava sendo pressionada a produzir videoaulas, a editar vídeo, de uma forma acelerada para atender a demanda de uma escola. Ela não falou se era uma escola pública ou particular, mas me incomodou muito perceber um relato de um quadro de adoecimento psíquico em função da pressão que ela está sofrendo. Gente, a gente não pode transformar esse momento num momento de violência. Tudo que a gente está vivendo já é muito violento, né? Ter que ficar enclausurado, isolado dentro de casa, ou aqueles que são obrigados a sair, expondo a sua vida em risco. Então, eu acho que o senso de coletividade também deve fazer com que as redes tenham muito cuidado na comunicação com os seus professores e as suas professoras. Eu tenho sentido que os professores e as professoras estão em casa, mas eles estão preocupados com a aprendizagem das crianças, dos adolescentes, eles queriam estar lá dando aula, mas eles também estão sendo atravessados por essa angústia, por essa pressão, por tudo que está acontecendo. Então, acho que a gente também tem que pensar no cuidado dos professores e das professoras para não transformar esse momento num momento de tortura. Eu li, por exemplo, um depoimento de uma professora que não tinha aproximação com as tecnologias e quando ela falou que não sabia editar vídeo, a resposta que ela ouviu foi: se vira, você tem que aprender a fazer isso sozinha. E aí ela disse que para editar o vídeo ela teve que assistir vários tutoriais que demandaram um tempo gigantesco dela. Então, a saúde do professor, né, Maria Delmaí? A saúde do professor precisa ser considerada nesse momento também. A gente não quer voltar desse processo quebrado, adoecido psiquicamente, sem esperança, né? Se sentindo desrespeitado, violentado. Então, é fundamental que a gente cuide dos nossos professores e das nossas professoras, porque eles precisam estar plenos, estar bem, para receber os estudantes, né? Para ajudá-los a transformar esse momento de dor no momento de esperança. Eles serão decisivos nesse trabalho, né? E aí, deixa eu ver se eu alcancei tudo que eu queria. Ah, tá. E um último ponto, aliás, o penúltimo ponto que eu acho importante destacar é em relação aos professores serem um elo que una os estudantes, as crianças e os adolescentes. Gente, nós somos seres sociais e gregários, a gente ama estar junto. Eu sinto aqui pelo meu filho, ele aprendeu a fazer videochamada coletiva pelo celular, pelo WhatsApp, e ele chama um amiguinho e chama outro, eles querem conversar, eles querem interagir. Ter um professor que cumpra esse papel de formar esse vínculo com os estudantes, de ouvi-los, de formar grupos de estudos, de trabalho, de conversa, às vezes se juntar numa videochamada ou num Zoom, né? A plataforma e o aplicativo é o de menos, porque os adolescentes dominam tudo isso, né? Usar essas tecnologias para que a gente também se mantenha junto, se apoiando, fortalecendo o nosso senso de coletividade, né? Deixa eu ver o último ponto. Ah, tá. E aí, eu queria falar de uma outra questão. Eu recebi um artigo que eu posso mandar para a Corina, para ela compartilhar com vocês. Eu confesso que eu estou muito atenta, lendo tudo sobre como é que está sendo o momento dessas redes. Tem gente incrível fazendo um trabalho maravilhoso. A Carol Campos, que é lá de Pernambuco, na verdade ela é brasileira, ela atua em Pernambuco. Ela está fazendo uma planilha de tudo que elas estão fazendo e atualizando. Eu estou lendo muita coisa, ouvindo muita gente, assisti uma live ontem da Cláudia Coxim, então a minha fala também é uma reunião de tudo isso que a gente está escutando, mas hoje chegou para mim um artigo que eu considero um dos mais geniais, né? É um artigo de uma professora da Universidade de Stanford. Então, essa professora de Stanford, ela escreveu um artigo lindo,
que dialoga muito. Ela me ajudou a dar nome para as angústias que eu estava sentindo e não conseguia nomear, porque eu estou vendo as pessoas em ações frenéticas de entrega de conteúdos como se isso fosse garantia de aprendizagem, sem pensar no estresse que isso pode trazer para as famílias, para as crianças, sem pensar que a entrega de conteúdos no formato tradicional pode fazer com que os adolescentes e as crianças, nesse momento, criem uma resistência à escola. Então, ela propõe uma coisa pela qual eu sou apaixonada, que é a pedagogia de projetos. Ela diz assim, minha esperança é de que possamos usar esse tempo para deixar as crianças empolgadas em aprender coisas que não podem fazer enquanto estão na escola, em vez de fazê-las preencher planilha após planilha. A aprendizagem baseada em projetos é uma boa maneira de incentivar um mergulho profundo em algo que os alunos realmente estão entusiasmados. É como se a gente pudesse dizer para as crianças e para os adolescentes agora, quero que você escolha um projeto do qual esteja realmente empolgado a se aprofundar. Então, para mim, a gente precisa mudar as nossas concepções de educação em relação a fortalecer o protagonismo e a autoria dos estudantes. Se nesse momento a gente os silencia, impondo um monte de tarefas onde eles não podem se expressar, onde eles não podem escolher os temas, isso é muito perigoso, né? Então, eu acho que a gente pode construir formas de manter as crianças engajadas na aprendizagem, na leitura e na escrita, a partir de práticas que transcendam essa lógica funcionista e reducionista, aligerada, que é a mera entrega de conteúdos. Então, eu poderia dar vários exemplos, mas os professores que têm crianças pequenas, perguntar para essas crianças sobre que temas vocês gostam de conversar, sobre que assunto você gostaria de pesquisar, né? Se a gente dá para a criança a oportunidade dela pesquisar um tema do qual ela é apaixonada, então, de repente, é uma criança que adora pesquisar sobre dinossauros, mas o conteúdo da escola não permitia que ela fizesse isso. Que tal propor que essa criança crie, com a autorização dos pais, claro, um canal no YouTube onde ela compartilhe os resultados da pesquisa dela sobre os dinossauros? Essa criança vai estar exercendo a pesquisa, a escrita, tudo isso pode ser feito orientado pelo professor, o professor pode pedir para ela fazer um roteiro. No caso dos adolescentes, por exemplo, no lugar da gente ficar mandando um monte de planilha de exercícios para eles resolverem, isso pode ter lugar também, não estou dizendo que não pode, mas eu até anotei aqui algumas sugestões. Por exemplo, os adolescentes têm uma necessidade de protagonismo e de engajamento social muito grande. Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode fazer é pedir que esses adolescentes, nas suas comunidades, sejam um canal de comunicação com elas. No lugar das comunidades ficarem consumindo informação pronta, que tal se esses próprios jovens fizerem pesquisas e montarem um canal de comunicação com as suas comunidades? Isso vai dar para eles a oportunidade de pesquisa, de escrita, de autoria, de expressão oral, de trabalho coletivo, né? Então, eu queria só que a gente pudesse pensar em maneiras de aproveitar esse momento, não para fazer mais do mesmo, né? Mas para fazer com que o tempo que as crianças estão em casa, os adolescentes, eles tenham aprendizagens mais significativas. Isso não vai ser construído só com o professor e a rede pautando. Educação se constrói com o outro precisa estar junto. Então, no lugar de eu levar tudo pronto, que tal se eu conversar com os meus alunos, que tal se eu levar uma proposta de projeto e pedir para eles me dizerem se faz sentido ou não? Esse exercício de escuta, de troca, de diálogo, ele é fundamental, né? Então, acho que, basicamente, assim, o que me ocorre agora, para caber no tempo aqui e para a gente ter um espaço para respostas para as questões, seria isso, tá? Só aproveitar, antes de passar a palavra para a Corina, compartilhar. O meu Instagram é @professora Gina Vieira, o meu Facebook é Gina Vieira Ponte, e o meu e-mail é ginavieraponte@gmail.com. Se vocês quiserem receber essas informações do artigo por e-mail, eu passo, tá? Eu estou vendo aqui que tem várias perguntas, eu vou passar a palavra para a Corina, e aí eu peço
eu peço que você me diga se você quer selecionar as perguntas ou se eu posso olhar as perguntas aqui e eu mesma respondendo, como é que você quer conduzir, tá? Por favor. Bora lá, Dina, você pode ler as perguntas sim, mas eu queria primeiro que você comentasse algumas ideias que surgiram lá. Nós fizemos uma provocação no Instagram e também no Facebook, com a pergunta: o que é que esse isolamento nos ensina sobre coletividade? Você já explorou bastante o assunto, mas para não deixar de comentar essas ideias que foram que houve colaboração lá nessas redes sociais, eu queria que você comentasse também, aí, com ênfase nessas diferenças sociais e econômicas que a gente percebe no Brasil, que são tão fortes, tão intensas, né? Essa falta de equanimidade. Como é que isso afeta a educação e o que a escola pode fazer em relação a isso? Antes da gente ir para as perguntas no chat, tá bom, Dina? Inclusive, algumas perguntas dialogam com esse ponto que você está trazendo, né? Sim. Tem uma pessoa aqui que fala sobre como podemos realizar essa ação em comunidades rurais que não possuem internet, né? A pessoa se identifica como vida de professor, não tem um nome aqui. Eu falei um pouco sobre a necessidade desse momento desafiador nos colocar a tarefa de dar um atendimento individualizado e personalizado para as crianças e para as famílias. Cada família é única, cada criança e cada adolescente é único. A gente não vai ter uma resposta que atenda a todo mundo, né? E aí eu acho que, respondendo essa pergunta, e se a criança não tiver internet, se a família não tiver internet? Aí a gente tem que pensar que não é só uma articulação do professor, aí demandaria uma articulação maior da rede, né? Então, por exemplo, essas crianças têm livro didático em casa, né? Se não houver nenhum elo de comunicação com essa criança, via rádio, via telefone, eu acho muito difícil a gente resolver, porque a gente não pode pedir o professor, um agente social, para se deslocar até essa família, porque significa colocar todo mundo em risco. A gente tem que lembrar que é importante salvar o ano letivo, mas mais importante é salvar as nossas vidas, a nossa saúde, a nossa integridade, a nossa saúde mental, a nossa lucidez. Então, em comunidades em situação de vulnerabilidade social, eu acho que a Secretaria de Educação tem um papel ainda maior que transcende essa coisa da entrega de conteúdo, que é saber como apoiar essas famílias. Aqui em Brasília, a gente está vendo algumas iniciativas, em algumas unidades da federação também, então desculpa, gente, o fone vive caindo, tem comunidades que a situação de vulnerabilidade é tão grande que a ausência das aulas implica numa perda nutricional, uma perda alimentar para as crianças. As redes, sabendo do perfil das famílias, providenciou uma forma de fazer a merenda chegar a essas famílias, ou entregando kits de merenda para que essas famílias levem para casa, ou fazendo depósito de um valor correspondente em dinheiro que possa auxiliar essas famílias nesse momento. Então, atender as comunidades em situação de vulnerabilidade social passa por um processo de trabalho em rede, de articulação da rede. Esse professor que está lá na ponta, com alguma possibilidade de comunicação com essas famílias, precisa acionar essa rede de apoio para que essa família não fique abandonada nesse momento. Você acha que eu contemplei a resposta, Corina? Tem mais alguma coisa que você quer que eu aborde? Eu acho que está legal, que você contemplou a resposta sim, e a gente já pode passar, então, para as perguntas dos participantes. Pode ser, Gina? Tá. Eu vi que tem muitas perguntas, provavelmente eu não vou conseguir contemplar todas exaustivamente, porque ficaria chato até para vocês, né? Então, eu vou pedir que, eventualmente, aquele que não se sentiu contemplado na minha fala e estiver muito angustiado querendo uma resposta, por favor, entre em contato comigo via e-mail, via Instagram ou Facebook, que eu já forneci por aqui. Se a Corina quiser digitar ou se alguém se oferecer para digitar aí, é ginavieiraponte@gmail.com, é o e-mail. Gina Vieira Ponte é o Facebook e @professora Gina é o Instagram. Tá.
Então, Gina, para você ficar tranquila e a gente também ter alguma participação ativa aqui lá na live, eu vou escolher as perguntas aleatoriamente, porque aí você fica tranquila para responder, tá bom? Ótimo. Então, beleza. A gente tem algumas perguntas aqui que já selecionadas e eu vou te falar para você comentar. O que você pensa a respeito do ensino à distância nas redes estaduais? O que eu penso do ensino à distância nas redes estaduais? Primeiro, eu quero dizer o seguinte: eu sou especialista em educação à distância, sou apaixonada pela modalidade, tenho especialização pela Universidade de Brasília, que é uma referência em educação à distância, e acho que a gente tem que ter muito cuidado ao nomear isso que a gente está fazendo de educação à distância. Educação à distância tem especificidades, tem características que não correspondem à mera transposição da educação presencial para uma plataforma virtual. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com educação à distância, a gente cuida muito para que a gente consiga, mesmo no ambiente virtual, transcender essa lógica reduzida de entrega de conteúdos. Numa plataforma virtual, quem trabalha com educação à distância se esforça para que a gente tenha muitos fóruns, muitos chats, muitos canais de comunicação, de debate, de construção, de autoria e de protagonismo. Mesmo no ambiente virtual é possível fazer isso. Então, eu acho que a educação à distância é uma resposta emergencial que pode surtir efeito se forem tomados todos esses cuidados que eu falei antes. Então, como é que essa educação à distância está sendo proposta? Ela é uma continuação do que estava sendo feito na escola? As metodologias são adequadas ou elas vão cair naquele reducionismo de entregar uma planilha de atividades para os alunos executarem? Eu estou dialogando com a família desses estudantes para saber como é que está sendo a chegada desse material, como é que a família está lidando com isso. Esse momento não pode ser um momento para a gente abrir mão dos nossos princípios democráticos, porque aquilo que não é construído democraticamente acaba não sendo legitimado. Então, a educação à distância é uma alternativa e é um caminho emergencial que já foi autorizado pelo Conselho de Educação, o Conselho do nosso Conselho de Educação do DF, o Conselho Nacional de Educação. Eu, particularmente, tenho sérias ressalvas à educação à distância na educação básica, nos anos finais e no ensino médio, mas, diante dessa deliberação, a gente não vai ficar resistindo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser crítico, na melhor acepção dessa palavra, né? Para a gente não cair no erro de criar um conforto na consciência de dizer assim, eu estou fazendo um ano letivo andar, eu estou entregando conteúdo, mas sem nos preocupar com o feedback. Eu preciso do feedback das crianças, da família, da rede, eu preciso me manter em comunicação, eu preciso que as crianças me digam se aquilo que eu estou propondo está fazendo sentido. Então, a EAD, como proposta para esse momento emergencial, só faz sentido se ela realmente for uma ferramenta que possa acrescentar para a aprendizagem. Se ela for transformada numa ferramenta de opressão dos professores, de sobrecarga de trabalho, de sobrecarga das crianças e das famílias, para mim ela não faz o menor sentido. Maravilha, maravilha. Gina, tem alguém perguntando aqui, pedindo para você comentar a possibilidade das 800 horas em 200 dias. Como é que você vê isso? Então, eu acho, a gente saiu uma portaria hoje, né? Na verdade, acho que foi uma resolução do Ministério da Educação falando sobre a relativização dos 200 dias letivos. Eu sou adepta de que a gente deve sempre olhar para essas situações com muito cuidado, porque, às vezes, cumprir o dia letivo estritamente, forçosamente, em condições delicadas, pode não garantir que a gente esteja trabalhando com uma qualidade, não só qualidade pedagógica em termos de aprendizagem, mas qualidade social. Eu acho que é uma medida interessante, que mostra sensibilidade para esse momento que a gente está vivendo e que anuncia uma necessidade de responsabilidade de todo mundo em como conduzir a reposição desse período
de maneira a garantir que a gente tenha o melhor aproveitamento do tempo que nos vai ser tornado possível. Inclusive, a professora Vânia Rego, aqui da nossa rede, hoje ela produziu um vídeo muito interessante falando sobre isso. Eu também posso mandar para quem quiser assistir esse vídeo, mandar por e-mail. A professora Vânia, mestre em educação pela Universidade de Brasília. Ela tem a área de pesquisa dela justamente sobre projetos políticos pedagógicos, então gestão democrática, e ela produziu um vídeo muito interessante falando sobre isso, que depois eu posso compartilhar com vocês. Muito bom, muito obrigada, Gina. Mais uma última pergunta, ainda dá para a gente fazer? Pode falar. Uma pessoa perguntando o que fazer diante da educação infantil em relação a esse contexto. Uhum. Então, a primeira pergunta que eu acho que precisa ser feita é: o que a sua rede está fazendo? Quando você olhar e puder ver o nome da pessoa que fez a pergunta, né? As escolas, elas têm uma autonomia relativa. Então, o professor de educação infantil, que tem lá a turma dele de 4, 5, 6 anos, 6 não mais, né? 6 já cai no primeiro ano, mas que tem uma turma de 3, 4, 5 anos, ele precisa se manter em interlocução com o seu coordenador pedagógico, que, por sua vez, precisa se manter em interlocução com a sua rede, para saber quais serão as respostas que a rede vai dar para essa modalidade. Por que eu digo isso? Porque se o professor toma uma decisão pela conta e o risco dele, sem a chancela da rede, ele pode ficar muito vulnerável. Nós somos uma rede, a gente precisa trabalhar em rede, né? Principalmente quando você tem crianças pequenas, as famílias vão querer ter essa segurança de que aquilo que está fazendo está sendo chancelado pela rede, né? Então, confio muito na autonomia dos professores, mas acho que se nesse momento o que eles fizerem for acompanhado e chancelado pela rede, vai dar segurança para ele também. Isso posto, o que pode ser feito? Eu acho que o primeiro ponto é se comunicar com as famílias. É essa família que está em interação com essa criança que pode receber orientações para ajudá-la a se manter em desenvolvimento nesse momento. Então, o primeiro desafio que eu vejo para as famílias é orientar as crianças a terem momentos de brincadeira, né, em que elas possam se exercitar, para que elas não fiquem paradas na frente da TV, do smartphone, do tablet. E esse se exercitar envolve desde fazer brincadeiras no quintal, no apartamento, na varanda, até participar de algumas tarefas domésticas que essa criança já consiga realizar, né? A gente não precisa querer impor conteúdos para a educação infantil, porque a gente sabe que a educação infantil está muito relacionada a esse desenvolvimento motor, da oralidade, do equilíbrio, da coordenação motora, da percepção visual, sensorial, né? Então, eu acho que o que os professores de educação infantil podem fazer é entrar em contato com as suas redes para saber se já há uma iniciativa nesse sentido, para eles se orientarem, e, além disso, conversar com as famílias para que essas famílias saibam como estimular o desenvolvimento das crianças em casa. Acho que uma outra pessoa está perguntando se você tem alguma dica sobre como lidar neste contexto com os alunos de inclusão. Maravilha! Ontem eu assisti uma live maravilhosa, promovida pela Estante Mágica, com uma professora especialista em educação inclusiva, e ela mostrou várias atividades que podem ser feitas com as crianças com necessidades especiais. Eu acredito que não só para as crianças da educação infantil, como para as crianças com necessidades especiais, para os adolescentes, a máxima é a comunicação com as famílias, né? Então, orientar essas famílias a como estimular esses estudantes que têm alguma necessidade educacional especial, a como fazer com que esse momento de isolamento não represente uma perda no sentido de estimulá-los a continuar fazendo atividades. Então, por exemplo, se tem uma criança com necessidade especial que está em fase de alfabetização, pode estimular essa criança a continuar tendo contato com os livros, a continuar escrevendo. Eu acho que o mais importante é orientar, a escola orientar as famílias a tentar cumprir uma rotina dentro dessa conjuntura.
é claro, a gente tem que lembrar que essas famílias estão sobrecarregadas, estão se sentindo estressadas, né? Então, eu volto a destacar que a nossa comunicação com a família nunca pode ter um tom impositivo, nunca pode ter um tom autoritário. A gente tem que se comunicar com as famílias, também tentando entender quais são as necessidades dessa família nesse momento, o que essa família está disponível para fazer. Porque essa situação emergencial deve nos fazer ficar preocupados com as aprendizagens, mas como eu já mencionei aqui, estar preocupado com o bem-estar geral, né? O bem-estar dessa família, o bem-estar dessa criança, o bem-estar desse adolescente. Muito bom. A gente já está caminhando para o fim, né, Gina? E tem uma pergunta aqui que provavelmente ela está mais endereçada para nós, da Escola Legislativa lá da Câmara, do que para você propriamente dito, mas eu gostaria de saber também da sua opinião em relação a isso. Ela pergunta aqui: as escolas de governo podem ajudar a população a desenvolver maior senso de coletividade? De que forma? Como é que você vê isso, que a gente pode contribuir mais? O que vocês estão chamando de escola de governo? Escola de governo, provavelmente, ela deve estar incluindo as escolas como o CEFOR, que é uma escola da Câmara dos Deputados, que visa formar não só os próprios servidores, os clientes internos, como também visa formar os clientes externos, no caso nosso lá em Educação para a Democracia. A gente também tem mestrado, doutorado, alguns cursos de pós-graduação, eventos nesse sentido. As escolas de governo também podem incluir as escolas do Executivo, que no caso seria a ENAP, né, do Escola Nacional de Administração Pública. E essas escolas também existem em nível regional, estadual. Então, eu queria saber se você vê esse papel da gente, né, da escola de governo, enriquecido de alguma maneira. Queria ouvir você. Perfeito. Eu acho que, nesse momento, todas as instâncias, todos os entes podem ter um papel importante, cada um dentro do seu escopo, da sua atribuição, da sua competência. E até onde eu conheço do trabalho de muitas escolas de governo, elas já têm um compromisso muito grande com essa questão da construção do senso de coletividade, né? Então, eu acho que a maior contribuição que elas podem dar é também pensarem como, a partir das minhas plataformas, dos meus de comunicação, das minhas redes, eu posso, nesse momento, fazer uma interlocução com a sociedade, levando conteúdos que possam colaborar para esse entendimento desse senso de coletividade nesse momento, né? Eu acho que seria Legal, isso. ótimo. O Gilson falou aqui, CEFO, ENAP, perfeito. Ok, Gina. Então, eu vou aproveitar e vou responder do nosso ponto de vista lá, da perspectiva do próprio CEFOR, que é a Escola Legislativa, né, da Câmara dos Deputados. A gente vem procurando oferecer programas de educação para a cidadania para diversos públicos diferentes, na modalidade presencial e na modalidade à distância. Na modalidade à distância, a gente tem a Escola Virtual de Cidadania, que é exatamente este lugar virtual, né, que está hospedando aí essa nossa conversa online. Além disso, a gente tem a própria Eleve, que é a escola de cursos online, cursos à distância, que até eu tenho questionado um pouco esse termo de curso à distância, né? Se está tão perto, essa questão do físico, hoje em dia, ela importa pouco, porque a gente está tão próxima, né? Nós estamos aqui as duas conversando numa sala, como se a gente estivesse frente a frente uma com a outra, mas, enfim, a gente também lá na Eleve, a gente oferece cursos, treinamentos mesmo, em que alguns cidadãos, qualquer cidadão pode acessar e pode fazer com certificado, cursos de processo legislativo, de direito constitucional, enfim, de redação e outros mais. Mas essa própria live é uma iniciativa da gente de procurar também desenvolver esse senso de coletividade, a nossa participação ainda humilde, talvez, né? Assim, querendo crescer, querendo oferecer mais,
mas a gente espera que tenha sido de ajuda para muita gente, que vocês tenham aproveitado, que tenham gostado. E vamos fazer outras, não é, Gina? Eu agradeço, então, a audiência de todos vocês aí, a paciência com as questões que foram surgindo e com as quais a gente foi lidando. Gina, uma última palavra. O que você diria agora, assim, se você pudesse falar assim, no ouvidinho, para o coração de cada professora, cada professor nesse Brasilzão nosso, o que você diria nesse momento assim, essencial, de essencial para essas pessoas? Então, Alice, o que eu diria para todo mundo é: ninguém abandona ninguém. Para ninguém abandonar ninguém. Para nós não nos abandonarmos. Para nós não abandonarmos as crianças e os adolescentes. Para a gente se manter em interlocução com as nossas redes, para a gente se manter em interlocução com os nossos pares, com as comunidades das escolas onde a gente atua. As tecnologias são maravilhosas para nos aproximar das pessoas, então que a gente consiga usar as tecnologias nesse momento para fortalecer o nosso senso de coletividade, para oferecer escuta para o outro, para perguntar se está tudo bem, se está todo mundo alimentado, se estão precisando de alguma coisa, né? Eu acho que esse momento desafiador nos mostrou que o individualismo, o egoísmo, o consumismo exagerado, o foco só na economia, isso não dá conta das nossas necessidades. Esse capitalismo predatório, essa lógica neoliberal, que não respeita o limite da pessoa em relação a quanto ela pode doar para o trabalho, mas que também não respeita o limite do planeta Terra em relação ao que pode ser tirado dele. Esse é um modelo insustentável. Então, esse é o momento de repensar a nossa vida toda, os nossos sistemas, as nossas relações, a nossa economia, o nosso modelo de sociedade. Então, que nesse momento a gente dê as mãos uns para os outros, a gente se fortaleça, a gente se escute, a gente se abrace, ainda que à distância, no sentido de que a gente acolha o outro e a gente firme o compromisso de garantir que, mesmo fora da escola, as crianças e os adolescentes tenham possibilidade de aprendizagem onde eles vejam sentidos, aprendizagens significativas, que eles possam construir com seus professores o que eles querem fazer, que não seja uma imposição nossa, porque se for uma imposição, a chance deles não se engajarem será muito grande, né? Então, a minha palavra é: vamos seguir unidos, vamos atravessar esse momento, e quando a gente chegar lá do outro lado da travessia, eu tenho certeza que a gente vai sair profundamente transformado. Maravilha, muito bom. Eu, com certeza, Gina, saio daqui inspirada, e se eu puder também contribuir com uma palavra, lembrar que a gente tem escolhas, né? Diante desse momento, a gente tem escolhas, a gente não está fadado a seguir um curso ou outro porque não tem alternativa, e a solidariedade, como você mencionou aí, é a coisa mais importante que a gente deve preservar nessas escolhas que a gente faz, né? Te agradeço imensamente o seu tempo, a sua disponibilidade aqui para estar com a gente. Agradeço a todo mundo também. E vamos para uma próxima, tá bom? Vamos. Corina, muito obrigada, adorei esse bate-papo. Obrigada, gente. As 35 pessoas, os fortes, bravos, que ficaram até no final nos ouvindo, apesar dos imprevistos tecnológicos, né? Apesar da minha rinite, apesar do meu fone caindo aqui o tempo inteiro. Obrigada pela paciência de vocês, e eu espero que a gente siga nessa interlocução por outros canais. Espero vocês lá mandando e-mail, me mandando questões, falando das experiências de vocês. Estou disponível para escuta, ninguém soltar a mão de ninguém. Muito obrigada, gente.